Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Diga amém. Vamos lá para o segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Esse é o texto que nós estamos lendo nas últimas 3 semanas, para a gente falar de Abraão e o seu temperamento, a sua personalidade. Na primeira semana eu falei sobre e ele era amigo de Deus. Se não fosse, então Deus nos ajude. Na semana passada eu falei sobre a personalidade do amigo de Deus. Hoje eu quero falar sobre a intimidade do amigo de Deus. Tá? Era extraordinário, era uma relação em comum. Capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, versículo 6 e versículo 7 diz: e disse, aqui é uma oração de Josafá, rei de Judá, e ele diz: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações, sobre todos os reinos dos povos, das gentes? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? Amém? Diga comigo: Senhor, fala com a gente. Amém. Podem sentar, amados, por gentileza. Nós estamos há algumas semanas, salvo engano, esta é a 11ª semana, falando sobre você se conhece? E eu já falei sobre assumindo o controle e potencialize as suas emoções. Orientações bíblicas para lidar com as nossas emoções e com o domínio próprio. E detalhe, preste atenção nisso. Não são apenas as emoções ruins que precisam de equilíbrio, as boas também. Por exemplo, amar de maneira desequilibrada deixa de ser amor, se transforma em obsessão, vira veneração. Admiração desequilibrada pode se tornar idolatria. Então as boas emoções também precisam ser muito bem direcionadas, equilibradas e administradas. Uma vida piedosa e espiritual, se não for equilibrada, vira fanatismo. É também um excesso, e todo excesso é perigoso. Então nós ficamos 2 semanas falando desse assunto. Depois ficamos 3 semanas falando sobre Pedro, o personagem que nós destacamos como o sanguíneo da Bíblia, seus traços positivos e negativos. E a maneira como o Senhor transformou a Pedro no pastor da igreja de Jerusalém, da Judéia, e posteriormente ele se torna o líder da igreja naquele primeiro século. Depois ficamos 3 semanas falando sobre Moisés e o seu temperamento com traços de melancolia, os traços positivos e os traços negativos, as falhas, os acertos, as vulnerabilidades e os pontos extraordinários, e como Deus utilizou tudo isto para se fazer glorificado na vida de Moisés.
apesar de Moisés, porque Deus é glorificado em nós, apesar de nós. Amém? Mais 3 semanas nós estamos falando sobre Abraão, hoje é a 3ª semana. Na primeira, repito, eu falei sobre, e ele era amigo de Deus, e aí tratamos de alguns traços vulneráveis da personalidade de Abraão. Na 2ª semana, semana passada, eu falei sobre a sua personalidade, e aí traçamos mais alguns traços negativos e positivos de Abraão, e eu concluí falando sobre ele era um homem como todo homem, um homem como qualquer homem. Hoje a gente vai concluir a fala sobre Abraão e vamos conversar sobre a sua intimidade com Deus. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado ainda, aí nós vamos falar um pouco do 4º temperamento que os especialistas chamam de colérico. Alguns dizem que é o temperamento verão, é o mais arrojado, mais difícil talvez, mas como Deus também pode transformar cada homem e cumprir o seu propósito. Da personalidade de Abraão nós já vimos, como eu disse, traços positivos e traços negativos que são típicos da sua personalidade, típicos do seu temperamento. Já vimos também que ele calha muito bem naquele conceito do senhor simpatia, senhor serenidade, é um homem pacífico, que evita se indispor, sofre o dano, mas não contesta. Isso é um traço de personalidade, não está apenas relacionado à conversão, está relacionado à personalidade do indivíduo. Tem gente que é assim. Nós já estudamos sobre a serenidade, a pacificação, a tranquilidade da personalidade de Abraão, do fleumático. De modo que os estudiosos dizem que pessoas com este temperamento fleumático são as pessoas de mais fácil convivência, são as pessoas de mais fácil e mais fáceis de lidar, porque são, além de serenas e tranquilas, normalmente bem-humoradas, leves. Já vimos que Abraão, com as suas indecisões e medos, covardias até, esteve em situações de muito risco e de muita vulnerabilidade, e em algumas delas ele terminou expondo a sua própria família a situações complexas. Mas nós vimos também a sua lealdade, a sua capacidade de evitar conflitos e de lidar com crises. Nós vimos Abraão com o seu coração intercessor. E ainda que nós aprendemos à luz das Sagradas Escrituras que ele é o pai da fé, e o é, nós vimos que Abraão, como qualquer homem, tinha limitações, temores e pavores, mas o Senhor Deus o chamou para um propósito, e eu vou te mostrar hoje como a chamada de Abraão foi definitiva para que nós estivéssemos aqui hoje. Abraão fez parte de maneira incrível do plano de Deus para a redenção da humanidade. Então eu quero raciocinar com os irmãos um pouco sobre a maneira como Abraão desenvolveu a sua amizade com Deus, a maneira como ele construiu um lastro de relacionamento com o Senhor, porque hoje a gente tenta romantizar e parece que foi tudo muito fácil, aconteceu de maneira leve, mas na verdade foi uma determinação, foi uma construção de um coração decidido a adorar ao Senhor em todo o tempo e em qualquer circunstância da vida. Vamos começar pensando na chamada de Abraão.
Gênesis capítulo 12 é o momento que Deus dirige a ele uma palavra específica e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai e do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. E eu engrandecerei o teu nome e te abençoarei. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vale lembrar que Abraão morava numa cidade politeísta, extremamente idólatra. Era um centro comercial e cultural do seu tempo, na região da Mesopotâmia. O Talmud menciona que quando Deus apareceu a Abrão, ele trabalhava com o seu pai, Terá, na fabricação de ídolos, porque o pai de Abrão era um grande comerciante para fornecer imagens de esculturas para as diversas religiões, divindades e manifestações religiosas do seu tempo. Deus aparece a Abrão e ele decide caminhar com Deus. Isso se manifesta, segundo a tradição, como uma rebeldia em relação ao seu pai. E o pai de Abrão denuncia ele ao sacerdote do seu tempo, que se chamava Nimrod. Nimrod é a primeira personificação da malignidade nas Sagradas Escrituras. E o Talmud menciona que Nimrod pôs Abrão à prova, para saber se o Deus a quem Abrão agora resolveu servir é um Deus de fato existente. E Nimrod coloca Abrão para atravessar num ambiente de uma fogueira. Se ele saísse vivo, então o Deus a quem ele decidiu servir seria Deus verdadeiro. E Abrão atravessa a fogueira, segundo esta tradição, e sai do outro lado da fogueira vivo. E é por esta razão que Nimrod decide não matá-lo, mas mata Arã, pai de Ló, irmão de Abrão, que estava querendo se converter por causa da experiência que estava vendo Abrão vivenciar. A tradição histórica entende este fato e essa citação com traços de veracidade, portanto, com alguma dignidade de crédito. O fato é que no meio do politeísmo, da idolatria, dos rituais diabólicos, Abrão agora é o único homem que serve a um Deus invisível. Um Deus que não tem ídolo, não tem imagem, não tem figura de referência, porque ele vai ser seguido pela fé e não pela vista. Quando o Senhor chama Abrão aqui para segui-lo, o Senhor faz a Abrão algumas promessas. Se o irmão ler Romanos capítulo de número 5, capítulo 9, versículo 5, Paulo diz, capítulo 9, versículo 4, que quando Deus fez uma aliança com Abrão, ele deu a Abrão 5 privilégios extraordinários e à sua descendência. Quais privilégios? Adoção de filhos, a glória, o pacto ou a aliança, a promulgação da lei, o culto e sexto, as promessas. Na aliança que Deus faz com Abrão, na sua chamada, existem 6 bênçãos intrínsecas. Primeiro, adoção. Diga comigo, adoção. A palavra adoção é ruiostesia, que aponta para filhos maduros, como se Deus tivesse nos adotado. Já nós existíamos no seu coração, nós já estávamos criados, e apesar da nossa rebeldia e rebelião, ele nos adotou, ele nos quis. Somos filhos por adoção.
Se você entende isso, coloque a mão no peito e diga comigo assim: sou filho de Deus, ou filha, filho de Deus, filha de Deus. A segunda bênção que o Senhor dá a Abrão nesta aliança é a glória, palavra que é kabod ou kavod, e significa brilho, resplendor, fulgor. No grego do Novo Testamento, doxa, com o mesmo sentido, deixando muito claro que somente a descendência de Abraão o Senhor manifestaria a sua glória. A descendência humana, física, biológica, a nação de Israel, a quem Deus revelou a sua glória no Monte Sinai, no rosto de Moisés, na tenda da revelação, na nuvem e no templo. Israel viu a glória. Israel é o único povo na história antiga que teve acesso à glória de Deus. E no Novo Testamento, esta glória é revelada e manifestada à igreja e através da igreja. Por quê? Porque nós somos filhos na fé, filhos espirituais de Abraão. A terceira bênção de Romanos capítulo 9, versículo 4, que o Senhor promete a Abraão na sua chamada, é a aliança, o pacto. O Senhor diz: a minha aliança é contigo e com a tua descendência. E em Romanos capítulo, Hebreus, não, nenhum deles, Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz assim: eu poderia ter feito aliança com outros povos mais fortes do que vocês, mas eu vos escolhi porque me lembrei da minha aliança que fiz com o meu servo Abraão. E essa aliança não se quebrou. Essa aliança é tão poderosa entre Deus e Abraão, que 430 anos depois que o povo está na escravidão do Egito, Êxodo 2, 23, a Bíblia diz que o Senhor ouviu, o Senhor atentou para o gemido dos hebreus, porque se lembrou da aliança que havia feito com Abraão. Quer entender o poder disso? Essa aliança que o Senhor faz com Abraão, Ele estende a Israel no Monte Sinai, na chamada aliança mosaica. Depois Ele confirma esta aliança quando o povo está saindo para o Egito, em Deuteronômio capítulo 5, na chamada aliança palestiniana. Então o Senhor faz uma aliança específica com os levitas, na qual Ele estabelece uma tribo sacerdotal na casa de Israel. É resultado desta aliança com Abraão. Lá na frente, segundo Samuel capítulo 7, está anotando? O Senhor faz uma aliança com Davi, descendente de Abraão. E nesta aliança o Senhor diz a Davi: por causa da minha aliança contigo, eu não deixarei que falte alguém que reine no teu trono e que seja teu herdeiro. A aliança que o Senhor estabelece conosco é uma figura mais ampla e espiritual da aliança que Ele fez com Abraão e que Ele estabelece conosco, a igreja, através de quem? Através de quem? De Jesus. E Jesus está lá na promessa que o Senhor faz a Abraão. Ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já estava falando de Jesus Cristo, da descendência de Abraão, por meio do qual nós todos seríamos salvos. Alguém pode dizer um glória a Jesus? Paulo diz que a Israel também o Senhor entregou a promulgação da lei. Israel é a única nação que recebeu um código de leis diretamente do próprio Criador, regra de conduta, de prática e de fé. Também a Israel pertence o culto. A descendência de Abraão era o único povo que adorava única e exclusivamente a Deus. O outro povo é o povo que é filho espiritual de Abraão.
a igreja. Um homem que sai da idolatria, de uma nação politeísta, pagã, que sacrificava seres humanos às entidades. É a este homem que o Senhor se revela e entrega a ele e a sua descendência o pacto, a aliança, o culto, a glória e todas as suas promessas. Todas as promessas de Deus que nós conhecemos nas páginas veterotestamentárias foram feitas à descendência de Abraão a partir da aliança que o Senhor faz com Abraão. E as promessas do Novo Testamento, que são direcionadas à igreja, são consequentes daquilo que ele já fez no Antigo Testamento. E em Gênesis capítulo 12, o Senhor diz a Abraão: olha as bênçãos que o Senhor promete, as bênçãos que o Senhor promete a Abraão. Primeiro, farei de ti uma grande nação, você será um povo grande. Segunda bênção, engrandecerei o teu nome. Há quantos mil anos atrás Abraão viveu? E nós estamos aqui falando dele como referência. Então engrandecerei o teu nome. Terceiro, eu te darei a terra onde você colocar a planta do teu pé. Onde você pisar eu te dou. Você já pensou se Jeová olha para você e diz isso? Você vai sair aí mundo afora andando. Onde você colocar a planta do teu pé, eu te darei a ti e à tua descendência depois de ti. A quarta bênção que o Senhor promete a Abraão na sua chamada: eu farei de você uma bênção para todas as famílias da terra. A quinta bênção que o Senhor promete a Abraão: você será pai de uma multidão. E por final ele diz: eu serei teu Deus e Deus da tua família, Deus da tua descendência. Aqui está a chamada desse homem. É aquele camarada cheio de defeitos, de medos, de temores, de fraquezas. Ele recebeu uma chamada que vem com uma aliança que traz promessas. E estas promessas nos alcançam. Somos abençoados a partir destas promessas também. Você pode dizer glória a Deus e aleluia? É aqui que começa a amizade de Abraão com Deus. Mas note, ele está num ambiente hostil. Ele está num ambiente de oposição espiritual. Mas decide servir a Deus e segui-lo. Segundo, que nós vamos destacar da amizade de Abraão com Deus é a sua capacidade de discernimento. Eu tenho que admitir, irmãos, que a relação dos homens de Deus nas páginas sagradas com o próprio Deus, de alguma forma era diferente da nossa. Não porque Deus não queira se relacionar conosco como se relacionava com eles. É que de alguma forma a nossa entrega ao relacionamento com Deus parece não ser tão inteira. Gênesis capítulo de número 18, e eu falei disso outro dia. Abrão está sentado debaixo dos carvalhos de Manri. O texto diz que era meio-dia e que o sol estava com toda a sua força. Nos céus, uma determinação existe. E quando a determinação entra na linha da execução, 3 anjos são enviados. Cada um tinha uma missão. O primeiro iria avisar Abrão que Sara ficaria grávida.
O segundo tinha a missão de destruir Sodoma e Gomorra. O terceiro tinha a missão de tirar Ló e sua família do meio de Sodoma, porque a Bíblia diz que o Senhor havia se lembrado de Abraão. A proteção de Deus sobre Ló também é resultado da amizade de Deus com Abraão. E quando os 3 homens aparecem à frente dos carvalhos de Mamre, Abraão corre em direção a eles e se ajoelha diante de um. A pergunta é: como é que Abraão sabe que aqueles 3 homens são seres angelicais? E como é que ele sabe que no meio daqueles 3 seres angelicais, em forma de homens, é o próprio Deus? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e a gente comete cada falta de discernimento que só o sangue da nova aliança. A gente engole cada coco seco, sem quebrar, achando que está abafando. O Senhor fala algo com a gente, e a gente vai buscar em outro lugar confirmação. Abraão não tinha nada disso. Ele apenas sabe discernir que aqueles homens são anjos, e que um deles é o próprio Deus. Gênesis capítulo de número 18, versículo 1. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens, ele não viu 3 anjos, ele viu 3 homens junto a ele. E ele corre e se ajoelha diante de um, versículo 3. Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes sem falar com o teu servo. Agora analise uma coisa. Repito, o primeiro veio dizer a Abraão: Sara vai ficar grávida. Lá na tenda, Sara riu. E o riso não foi de júbilo. O riso ali é de ironia. Como uma mulher de 75 anos vai ficar grávida, gente? Se na juventude eu era estéril. Sem falar que Paulo lá na frente discerne e diz que os membros do corpo de Abraão já estavam amortecidos. Não precisa de exegese. Acabou, sem chance. Quando Sara ouve, Sara vai ficar grávida, Sara faz assim, como fosse no anjinho, o cara diz assim: como? De que jeito? Lá nos meus avós. E o anjo diz: Sara riu. Aí Sara percebe que o negócio é sério e fala assim: ri não. Por quê? Sabe por quê o anjo de Sara riu e Sara teme? Porque o riso não foi audível. A ironia foi aqui. Não houve uma gargalhada. O temor de Sara é porque ninguém ouviu ela rir. E se o homem que está lá fora sabe que ela riu, então não é qualquer um. Agora Sara reconhece que é Deus que está falando. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens permanecem lá. E dormem na casa, na tenda de Abraão, porque o texto diz que eles saem no outro dia ao amanhecer. Versículo de número 16, 18, 16. E levantaram-se aqueles homens e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-lhes. É agora que o Senhor diz: ocultarei eu a Abraão aquilo que hei de fazer. Vamos entender?
Os 3 homens se levantam e saem para Sodoma. E Abraão vai junto. E a tradição do deserto, os moradores do deserto, ou os chamados beduínos, têm uma cultura. Quando um visitante vai embora, ele acompanha o visitante até a divisa do seu território. Então Abraão vai acompanhando os 3 anjos. Mas se o irmão ler o capítulo 19, versículo 1, o irmão vai ver que 3 anjos chegaram em Abraão, mas apenas 2 chegaram em Sodoma. Cadê o terceiro? O terceiro é aquele de quem Abraão toma a frente no meio da viagem. O que se percebe na leitura do texto é que Abraão anda um pouco mais rápido para tomar a frente do Senhor. E a tradição judaica aponta que é como se Abraão tivesse colocado a mão no peito do Eterno e tivesse dito: para aqui, porque eu preciso falar. A minha pergunta é: os filhos de Arão foram queimados vivos no santuário e morreram, consumidos, exterminados. Uzá morreu porque tocou na arca. Como Abraão consegue tomar a frente do eterno e todo-poderoso Deus e dizer: para aqui, porque eu preciso falar, e Deus não o consome? Resposta: porque Deus não te executa no cumprimento do teu propósito. Se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, o Senhor Deus te dá a autoridade para se posicionar no cumprimento da missão que Ele te designou. A compreensão judaica aqui é como se Abraão estivesse num tribunal e ele se coloca diante do juiz para argumentar. E Deus para e ouve. Enquanto os 2 anjos seguem. É aqui que vale o versículo de número 17 que nós lemos. Porque quando Abraão para, o Senhor diz: posso eu porventura ocultar a ele o que eu pretendo fazer? Então o que dá a entender é que Abraão perguntou: o senhor está indo para Sodoma fazer o que eu penso que o senhor vai fazer? O senhor vai destruir lá? E o senhor disse: sim, eu irei, porque eu não posso ocultar a você. Você é meu amigo e eu não posso te negar essa resposta. É agora que Abraão começa: e o senhor vai destruir o justo com o ímpio? Discernimento. A capacidade de Abraão de perceber o coração de Deus. A capacidade de Abraão de perceber a ação divina revela um discernimento incomum. E é por causa da intercessão dele que Ló e sua família são salvos. Deus lembrou-se de Abraão, lembrou-se de Ló por causa de Abraão. Tenho algo a lhe dizer, que você precisa saber. Faz muito tempo que não é por sua causa. Existem coisas que Deus faz por mim e por você, não por nossa causa, mas por causa daqueles que estão em torno de nós. Por causa daqueles que dependem de nós. Por causa daqueles que estão debaixo da nossa cobertura. Por causa daqueles que intercedem por nós. Porque quando Deus dá uma ordem a teu respeito, ela vai se cumprir. Eu vou repetir. Quando Deus dá uma ordem ao teu respeito, ela vai se cumprir. Quando Deus te faz uma promessa, ela se cumprirá.
quando o Senhor te diz algo, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Agora, quem de nós, cheios do Espírito Santo, discerniríamos que no meio de 3 homens Deus estava lá? Eu te pergunto, será que alguma vez Deus não já sentou do teu lado, no ônibus, e você nem percebeu? Será que alguma vez Ele não já te deu comida e você nem percebeu? Estava com um pastor esses dias em São Paulo e ele disse que tomou uma decisão muito séria na vida. Ele decidiu que iria romper o casamento naquele dia. E naquele dia, quando ele saiu da empresa, ele ligou para a mãe dele, para a irmã dele, e disse: vamos lá para casa porque eu tenho um comunicado a fazer a vocês. E ele pegou a mãe, a irmã dele, na casa delas, e seguiu para a casa dele. E ele disse que quando parou na porta da casa, na calçada ao lado, estava um senhor muito gordo, mal vestido. E ele disse que o camarada babava muito, a boca mole, e babava muito. E ele disse que quando ele desceu do carro e foi entrando, o homem que estava na calçada falou assim: pastor fulano. Ele disse: eu mesmo. E o homem disse: tenho um recado de Deus para a sua vida. E ele disse: tudo bem. Ele como falava com a boca muito pesada e babava. E o homem perguntou: posso entrar na sua casa? Ele disse: pode. E o homem entrou. E quando chegou na sala, que ele chamou a esposa, o homem disse assim: Deus manda te dizer que é até que a morte os separe. Posso orar por vocês? E como ele ia fazer o comunicado, ele estremeceu e disse: pode orar. E ele disse que fechou o olho para orar, e o homem começou a oração. E de repente a oração silenciou, e quando ele abriu os olhos, o homem não estava mais na sala. Ele não viu o portão fechar, nem viu o portão abrir, mas o homem não estava mais lá, e nunca mais ele viu. E ele disse: pastor Josué, tudo que eu posso te dizer é que Deus mandou um anjo para falar comigo e interferir na minha decisão. Quantas vezes Deus já se manifestou a você e você nem percebeu? E nós reivindicamos que somos cheios do Espírito Santo, mas o nosso discernimento, Deus tem a misericórdia de nós. Então, o amigo de Deus teve uma chamada desafiadora, desenvolveu um discernimento espetacular, e em terceiro lugar, a Bíblia revela para nós a sua determinação em agradar o amigo. Abrão tinha uma determinação de agradar a Deus a qualquer custo. Gênesis 22. Toma o teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu amas, leva-o a Moriá e oferece-o ali a mim em holocausto. Olha para mim, por favor. Quem iria? Aqui, quem iria? Levanta a mão. Que eu já vi pregador dizendo que oferecer holocausto é consagrar a Deus. Era pegar um cutelo, que era um objeto feito de metal ou de pedra, colocar o menino vivo sobre o altar. Com uma mão iria cobrir os olhos do menino, com a outra mão iria enfiar o cutelo, que era tipo uma adaga, numa região mortal. O sangue ia jorrar, a vítima ia agonizar, e o ofertante tinha que fazer isso com alegria, porque era para Deus.
E Abraão levanta e vai. A Bíblia diz que ele levantou de manhã bem cedo, rachou a lenha. Se ele tinha tantos servos, por que ele rachou a lenha? Não mandou um dos servos racharem? Porque se o sacrifício é meu, a lenha é minha, sou eu quem racho. Ele racha a lenha, coloca sobre o jumento, chama o menino, 2 servos, e seguem para Moriá. Mas tem uma coisa linda nisso. Aliás, na vida de Abraão tem algumas coisas extraordinárias. E uma das coisas lindas que tem aqui é que Abraão caminhou, você lembra quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Fala com vontade. Quantos dias? 3 dias. Por que Abraão caminhou 3 dias? Porque ele poderia ter oferecido o menino no fundo da casa. Por que Deus manda ir para Moriá? Porque a caminho de Moriá tem coisas que eu preciso dizer para você entender o meu plano. E quando o escritor da Epístola aos Hebreus diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho mesmo depois de morto, é porque Deus deu a Abraão algumas revelações que ninguém tinha. E quando em João 8,58 Jesus diz: Abraão viu a minha manifestação, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus está dizendo, lá atrás Deus já havia mostrado a Abraão que eu seria levantado sobre a terra. Então, 3 dias de viagem, só para você entender. Com quantos anos Jesus começou o ministério? 30. Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3. Quantas horas Jesus esteve na cruz? 3. Por quantos dias ele esteve no túmulo? 3. Aquela viagem de Abraão com Isaac até Moriá, Deus estava revelando para Abraão o plano da salvação, contando para ele o que Mateus iria escrever, o que Marcos iria narrar, o que Lucas iria descrever e o que João iria visualizar. Foi uma viagem de revelação, foi uma viagem de comunicação. Deus estava dando a Abraão o mapeamento do plano da salvação. É por isso que Abraão vai subindo, vai caminhando, e quando Isaac pergunta: papai, onde está o cordeiro do holocausto? Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Porque na viagem ele viu. Ele viu. Isso é intimidade. Aí quando vai subindo Moriá, Isaac diz: ô meu pai, tem lenha. Você só ouve a voz de Isaac quando começa a subir Moriá. Nos 3 dias você não ouve. Quando você estiver perto de gente que tem comunhão com Deus, fique atento. Pode ser que a pessoa esteja em silêncio, não porque não tem o que falar, é porque está ouvindo Deus. Isaac está calado. Onde está o cordeiro, papai? Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E vão subindo. Quando chega lá em cima, a determinação de Abraão de atender o amigo é tão grande. Claro, eu penso que Abraão teve que conversar com Isaac. Isaac não é mais uma criança. Tem que explicar o processo. Estudiosos dizem que Isaac tinha aqui aproximadamente 30 anos. Ele é a figura de Cristo. Tudo bem que Abraão tinha 100 e alguma coisa. Então, meu filho, Deus me pediu para te oferecer em holocausto. Isso é tão forte na cabeça de Isaac, que lá na frente a Bíblia fala sobre o medo de Isaac.
Isaac ficou com aquela marca, cada vez que lembrava, dava aquela... E Abraão coloca o cordeiro, o seu Isaac, sobre o altar. Quem é pai ou mãe que faria um trem desse? Ergue as mãos aos céus e diz: El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, eis aqui o meu sacrifício. Quem iria? Pega o cutelo, e quando ele vai descer o cutelo, a voz brada. O interessante é que as traduções mais antigas dizem que o anjo do Senhor segurou no braço de Abraão, porque Abraão quer fazer, e o anjo diz: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus, e nem o teu próprio filho me negastes. Olha que coisa linda, é o próprio Deus quem desce em Moriá. Nem o teu próprio filho me negastes. O Senhor vem a Moriá para receber o sacrifício de Abraão, receber de tal maneira que o escritor da Epístola aos Hebreus capítulo 11 diz que Abraão pela fé ofereceu. No coração de Deus, Abraão ofereceu, entregou. E quando Abraão levanta, ele olha e vê o quê? O que ele viu? O que ele viu? Pode responder errado, irmão. Um carneiro. Mas a promessa era de um cordeiro. Então o cordeiro do qual o Senhor falou com Abraão não é aquele que ele oferece no altar. Ali ele tem um carneiro. O cordeiro aparece no dia que Jesus está caminhando. Aí o Espírito do Senhor que se manifestava a Abraão se manifesta a João Batista. E João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está na relação do amigo de Deus com ele. Abraão consegue discernir a tal ponto de que ele vai oferecer Isaac. Aí vem uma pergunta: até que ponto estamos dispostos a oferecer a Deus aquilo que Ele nos reclama? Até que ponto estamos decididos a ir? Eu vou concluir, mas preciso lhe falar de mais duas coisinhas de Abraão. A quarta, sua fé incomum. A fé de Abraão não é esta fé mística. A fé de Abraão é uma fé prática. Deixa eu te falar de duas coisas extraordinárias desta fé. Uma, quando Abraão vence os reis que atacaram Sodoma, Gênesis capítulo de número 14, versículo de número 18. A Bíblia Sagrada revela para nós que quando Abraão vem da sua batalha com vitória, aparece a ele Melquisedeque, rei de Salém, e que era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão ainda não havia se encontrado com um sacerdote. É a primeira vez que você encontra a Bíblia mostrando um sacerdote na vida de Abraão. Ele é patriarca, sacerdote sobre a sua própria família, mas agora aparece um sacerdote sobre ele. E a Bíblia Sagrada diz: ninguém falou com Abraão sobre entregar o dízimo, mas Abraão reconhece a autoridade espiritual do sacerdote e lhe entrega o dízimo de tudo. É incrível que a visão de Abraão aqui não era religiosa, não era dogmática. A visão de Abraão aqui era espiritual. Ele viu além
Aliás, Abraão viu depois da lei mosaica, porque a lei mosaica institui o dízimo como um dogma, como um ato de obediência à lei. Mas Abraão entrega não por obediência, mas por honra e reconhecimento. E o escritor da Epístola aos Hebreus faz menção dele em Hebreus capítulo 7, versículo 8, quando diz: aqueles que entregavam o seu dízimo na antiga aliança, a aliança mosaica, entregavam na mão do sacerdote que haveria de morrer. Aquele que entrega nesta aliança, porém, entrega na mão do sacerdote que vive, e que vive para sempre. E é interessante que exatamente nesse capítulo, o escritor está chamando Jesus de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que a Bíblia está nos ensinando? Abraão entregou o dízimo direto a Cristo. Ele fez um ato espiritual. Não era ouro, não era prata, não era dinheiro. Era um ato espiritual, porque Melquisedeque é a figura de Jesus, e ele não entrega aos sacerdotes que haveriam de morrer. Melquisedeque é o sacerdote de quem o texto diz não tem genealogia. A Bíblia não revela de onde ele veio, quem ele era, qual era a sua família, nem fala da sua morte. Por isso ele é a figura de Cristo, sem princípio e sem fim, aquele que é eterno. E Abraão reconhece a sua autoridade espiritual e entrega aos pés de Melquisedeque Jesus. A sua ação de honra e adoração. Então, se você é do tipo que é dizimista, segundo a regra da lei mosaica, cabe a você ponderar que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas se você é do tipo que entende a aliança de Deus através de Jesus conosco, você vai compreender que esta aliança é antes da lei e é depois da lei. Ela transcende, ela é poderosa, ela é eterna. Na aliança mosaica o ato é humano, físico, religioso e material. Na aliança, no sacerdócio de Melquisedeque, o ato é espiritual, é eterno, é divino e é celeste. E Abraão entende isso com uma fé incomum. E deixa eu te falar, por causa desta fé incomum, Abraão é o primeiro homem na Bíblia a participar da Santa Ceia. Levanta e grita: heresia! Vai! Melquisedeque serviu Santa Ceia para Abraão. Na Páscoa, os judeus tomavam o vinho e depois comiam o pão. Por isso que Mateus diz: enquanto comiam, ele tomou o pão e, havendo dado graças, partiu. Enquanto comiam o quê? Enquanto comiam a Páscoa, ele tomou o pão e estabeleceu a Santa Ceia. Porque o judeu estava acostumado a primeiro tomar o vinho e depois comer o pão. Na Páscoa, na Santa Ceia, Jesus primeiro oferece o pão e depois o vinho. Por isso que nos dias do Novo Testamento, os cristãos foram conhecidos na Judeia como os novos judeus. Quando Abraão, no seu ato de fé incomum, oferece a Melquisedeque o dízimo de tudo, a Bíblia diz que Melquisedeque ofereceu a Abraão pão e vinho. Versículo 14, versículo 18. Melquisedeque ofereceu a Abraão pão e vinho. Lá no Novo Testamento, quando Jesus oferece aos seus discípulos pão e vinho, ele estava dizendo: o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, que esteve com Abraão, fui eu. Eu estou fazendo com vocês a aliança que não depende da lei, que é espiritual, que transcende, que é poderosa. Então entende, a fé é tão incomum que aquilo que nós estamos tentando compreender hoje, com todo o texto à mão, Abraão já estava desfrutando na sua relação de comunhão
com Deus. Tem alguém aqui, não? E é por causa desta relação de comunhão que Deus dá para Abraão o código da prosperidade. Você não vai conhecer um descendente de Abraão mendicando. Não existe povo com mais habilidade em prosperar do que o povo judeu. As riquezas da Europa são riquezas que terão que voltar para Israel. São da descendência de Abraão. O mundo desenvolvido tem toneladas e toneladas de ouro que pertence ao povo judeu, que lhes foi confiscados na história. E por último, na história recente, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Porque há um código de prosperidade na vida da descendência de Abraão. E por que esse código de prosperidade? Porque quando nós lemos Gênesis capítulo de número 15, quando Abraão oferece a Deus sacrifício e holocausto, e Deus faz uma aliança com ele, isso está a partir do versículo de número 1 e vai até o final do capítulo. Deus faz uma aliança com Abraão. O Senhor, a Bíblia diz que Abraão ofereceu sacrifício pela manhã, e ele colocou no altar uma bezerra e partiu no meio, uma cabra e partiu no meio. Versículo 9: uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, e um pombinho. Uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. E ele coloca sobre o altar. E ele oferece sacrifício a Deus. E de manhã Deus não responde. Abraão orou a manhã inteira e Deus não respondeu. Fala com a pessoa do seu lado. Às vezes você ora e Deus não responde. E já que Deus não respondeu, a Bíblia diz que à tarde Abraão passou a tarde enxotando as aves de rapina que queriam roubar o seu sacrifício. Diga para o seu vizinho: quando Deus não responde, Satanás te ataca para colocar em dúvida a tua disposição. Abraão passa a tarde expulsando ave de rapina. E no final da tarde a Bíblia diz que vieram sobre ele angústia e densas trevas. E está aí escrito no capítulo 15, Abraão entra em depressão. Ele dorme de angústia, desmaia. Mas quando ele acorda, aí já era noite, o fogo já queimava o sacrifício. E Deus leva Abraão 430 anos na frente. E Deus diz a Abraão: a tua descendência será cativa em terra estranha por mais de 400 anos. Mas eu me lembrarei de ti e da aliança que faço contigo hoje, e tirarei a tua descendência da terra da servidão, e trarei para esta terra, e a ela eu darei esta terra, porque a minha aliança não é apenas contigo, é também com a tua descendência depois de ti. Agora, por que Abraão oferece uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombo? Porque bezerra, na tradição judaica, fala de produtividade. Então Deus está dando a Abraão o código da bênção na produtividade. Onde você colocar a mão vai prosperar. Onde você colocar a mão vai crescer. Onde você colocar a mão vai frutificar. Só quem recebe essa palavra vai dizendo amém, vai recebendo, vai crendo, vai se apropriando. Você é filho espiritual de Abraão. E cabra
cabra fala de industrialização. A cabra é o único animal que nenhum elemento se perde, tudo pode ser utilizado e industrializado. Quando Abraão oferece cabra, Deus diz para ele no altar: eu libero sobre você e sobre a sua descendência o poder da inteligência, da tecnologia, da industrialização, e a tua descendência vai prosperar. As maiores descobertas tecnológicas do mundo se originaram na mente, no coração do povo judeu. O maior número de vacinas já criadas procedem do povo judeu. As armas mais específicas e avançadas do mundo, os equipamentos mais específicos e avançados do planeta, a tecnologia mais avançada do planeta é israelense. Como pode um povo de um território desse tamanho? Porque Abraão estava diante do altar, desvendando o código da prosperidade, e Deus estava liberando sobre ele algo que não ficaria com ele, iria alcançar a sua descendência. Mas ele oferece também um carneiro. E quando ele oferece um carneiro, Deus está dizendo: além de liberar sobre você produtividade, e além de liberar sobre você a capacidade de industrialização, eu estou liberando sobre você e a sua descendência unção sacerdotal. É por isso que a igreja é chamada de nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, porque a unção sacerdotal repousa sobre nós. Se a igreja entendesse o poder que ela tem, se a igreja compreendesse a autoridade que ela tem em Cristo. Abraão coloca sobre o altar uma rolinha que fala de colheita. O que você plantar, você vai colher. É isso que o Senhor está dizendo. Eu estou liberando sobre você, Abraão, a bênção de que onde você plantar, você vai colher. Onde você investir, você vai ter resposta. As tuas ovelhas não abortarão, as tuas vacas não terão perca, o fruto da tua terra não vai se perder, a tua lavoura será abundante. Eu estou liberando sobre a sua vida colheita. Colheita, só quem recebe de glória, receba. Só quem recebe, só quem crê, toma posse. E ainda coloca lá pombos. Diga comigo uma bezerra. Fala comigo uma bezerra. Produtividade. Diga comigo produtividade. Estenda a sua mão sobre a pessoa do seu lado e diga para ele: eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida produtividade. Sai toda a preguiça, sai toda a amnésia, sai toda a indolência. É hora de produzir, é hora de crescer, é hora de prosperar. Recebe esta graça. Diga comigo: cabra. Industrialização. Estende a mão sobre o seu vizinho e diz para ele: eu profetizo sobre a sua vida aumento da tua inteligência, aumento da tua capacidade cognitiva. Eu declaro sobre a sua vida ideias que vão frutificar em nome de Jesus. Carneiro. Diga comigo: unção sacerdotal. Repete: unção sacerdotal. Levante a sua mão e diga comigo: Senhor, eu recebo unção para exercer o sacerdócio espiritual. Diga comigo: eu declaro esta unção sobre a minha casa. Eu declaro esta unção sobre a minha descendência. Diga comigo: eu profetizo
os meus filhos não se desviarão, não serão do mundo, não serão das drogas, porque sobre nós repousa uma unção sacerdotal, em nome do Cordeiro de Deus. Rolinha, colheita. Diga comigo, colheita. Aponta para o seu vizinho e diz para ele: eu declaro, em nome de Jesus, uma grande colheita sobre a sua vida. Repete: eu declaro sobre a sua vida uma grande colheita. Sabe por quê? Porque Deus viu quando você semeou, Deus viu o tempo dedicado, Deus viu as noites perdidas, Deus viu o teu trabalho, Deus viu o teu esforço, Deus viu a tua boa fé, Deus viu. Te enrolaram, te trapacearam, te rastejaram, te passaram a rasteira, puxaram teu tapete, mas Deus viu a sua dedicação e Ele vai promover colheita. Se prepare para receber aquilo que você já deu como perdido. Se prepare para receber o que você já deu como perdido. Se prepare para receber aquilo que você nem esperava. Porque se você não colher do solo onde você plantou, Deus vai fazer com que venha para você de outro solo, mas Ele não vai te deixar sem colheita. E por último, Ele ofereceu pombos no altar. O que significa pombos? Novos começos. Qual foi a ave que retornou quando foi liberada da arca? O corvo foi embora. Quem voltou com um galho de planta de oliveira atravessado no bico? Pombo. Novo tempo, novo nível, novas oportunidades, novos começos. Ei, Deus está dando um reset na sua vida. E agora Ele vai dar um start. Play. Está começando. Há um novo começo para você. Pastor, estou destruído. Jeová já acabou com... Para com esse negócio. Estou destruído, não presta, não vale para nada. Eu me arrebentei, eu fiz, aconteceu, não deu nada. Para com essa cantiga de carpideira hoje. Quem veio hoje sai daqui com esta bênção e com essa missão. Quem está comigo online sai do culto hoje com essa bênção e com essa missão. Parou aqui a lamúria, parou aqui a conversa de carpideira, parou aqui o desespero e o lamento. Deus declara sobre a sua vida um novo tempo, um novo começo. Hoje, pela fé, pelo poder da palavra, recebe agora uma ordem de Deus para um novo tempo. Tem gente que está há tanto tempo reclamando da vida. Não te censuro não. Você está há tanto tempo passando na moenda que você reclama todo dia. E como você reclama há muito tempo, a tua mente se condicionou e você vai continuar querendo reclamar. Então, por favor, esposa, por favor, marido, por favor, amigo, por favor, pai, por favor, namorada, por favor, namorado, quando ele ou ela começar a reclamar, você vai olhar para ele e vai dizer assim: parou, novo começo. Liberte sua mente da lamúria, da angústia, da reclamação. Quando você começar a reclamar, alguém vai dizer assim: parou, novo começo. Tem sacrifício, tem aliança, tem pacto, novo começo, sem reclamação, sem lamúria, porque Deus está trazendo colheita.